Tudo certinho. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito obrigada por terem escolhido, né, o nosso eixo de literatura com a nossa queridíssima professora Rita. Eu vou apresentar a biodata da Rita, com licença. Maria Rita possui mestrado em Letras no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo e especialização em Literaturas de Língua Inglesa, também pela USP. Possui bacharelado e licenciatura plena em Língua e Literatura Inglesas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem atuado na área de ensino e aprendizagem de língua estrangeira desde 1986 e seu foco de interesse está na literatura irlandesa, com ênfase no teatro irlandês contemporâneo. Bom, gente, muito obrigado por estarem aqui. Agora a Rita vai começar a nossa palestra. Espero que todos estejam gostando, viu? Obrigada, Vitória. Obrigada pela apresentação. Obrigada a todos que estão aqui. Boa noite a todos. Ok. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPointzinho aqui, mas na verdade isso vai ser mais falar um pouquinho do que acontece em literatura na nossa faculdade. Vocês sabem quantos clubes de leitura tem na nossa faculdade? Pode escrever aqui no chat, se souberem. Isso mesmo, Clara. Temos 2 clubes. O primeiro deles, o mais antigo, o nosso amoroso, é o Cliffhanger, e vocês devem ter visto lá na faculdade esse cartaz para se inscreverem no Cliffhanger. Também nós disponibilizamos o cartaz no Bright Space, né? E o Cliffhanger, ele tem uma história. E aí eu gostaria de convidar a Rafa, que faz parte dessa história, a Milena também, mas a Milena vai chegar um pouquinho depois, para contar um pouquinho como começou o Cliffhanger. Você pode falar um pouquinho, por favor, Rafa? Posso. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Rafa. Eu fiz letras na faculdade, eu me formei ano passado. E o Cliffhanger começou. Nossa, nem sei. Acho que foi no segundo ano que eu estava lá. Não, acho que foi no segundo semestre, do seu segundo semestre. 2022, foi isso? 2022, segundo semestre, é. E, na verdade, começou assim numa conversa bem informal. Era eu, a Milena e uma outra aluna que saiu, assim, não participou. Mas a gente meio que falou, a gente gostava muito de ler, a gente gosta muito de ler. E a gente estava falando sobre como a gente acaba não lendo coisas legais que a gente gosta, só por prazer, assim, na faculdade de letras, porque a gente lê muito texto na faculdade. E como era importante, assim, pra gente, essa coisa de ler por prazer, né? E aí a gente meio que falou, a gente podia fazer um clube, assim, a gente lê, escolhe um livro, lê junto, discute, vê como que é. E aí a gente falou, vamos perguntar pra professora Rita o que ela acha. Aí a gente foi até a professora Rita, deu a ideia, e a professora gostou. E aí ela falou, então vamos fazer. E aí a gente fez. E aí foi uma coisa, assim, é muito legal, muito gostoso, foi muito bom. Eu fiquei praticamente a minha faculdade inteira fazendo isso. E era muito legal, assim, porque era uma coisa de juntava as pessoas que também tinham esse sentimento de gostar de ler, querer ter essa coisa de ler fora do escopo da faculdade, né, assim, do formal, assim. E mais para esse lado de discussão e de conversa, porque era isso que a gente queria, assim, só um grupo bem informal para falar sobre o que a gente gostou, o que a gente não gostou, falar bem, falar mal do livro, várias coisas. É bem legal. Quem não tá lá, entre, é bem legal. E é uma coisa assim que é bem legal, porque a gente escolhe os livros muito democraticamente, todo mundo pode votar, né? Todo mundo dá sugestões. E eu acho que a parte mais gostosa é que a gente acaba lendo coisas que a gente não leria sozinho.
Eu já li muita coisa que eu não leria sozinha. Já desisti de livros na metade, já fiz isso, mesmo sendo moderadora do clube, tá bom? Então acontece. Mas também já li coisas muito legais, assim, que eu não leria sozinha e que eu acho que é isso, assim, é essa conversa que acaba gerando esse momento de falar, conversar e interagir sobre livros e literatura, assim, com quem realmente gosta disso. Acho que é isso. Obrigada, Rafa. Então, a Rafa e a Milena, elas ficaram como organizadoras, né, coordenadoras do clube, do Cliffhanger, até o final do ano passado, quando elas se formaram. Mas nesse interim, elas já convidaram a Ana Clara Morim, que está aqui, e a Amanda Gabriela, que também está aqui. E para passar o bastão, né? E aí eu queria falar que a Ana Clara falasse um pouquinho sobre como é que foi, como é que você se sentiu. Boa noite, gente. Hoje de manhã a gente teve essa conversa, né? E eu falei que eu me senti muito honrada, porque assim que a Milena e a Rafa entraram na sala no meu primeiro semestre, falando, gente, a gente tem esse clube do livro. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, deixa eu me inscrever. E eu nunca faltei em nenhuma reunião, eu sempre, tipo, li todos os livros até o fim, até aqueles que eu mais odiei. Então, quando elas chegaram para mim e falaram, Clara, a gente vai se formar no final do ano, você gostaria, né, de virar uma das organizadoras? Eu fiquei, tipo, morrendo, assim, que primeiro que parece que não dá trabalho, mas, meu Deus do céu. A Milena e a Rafa, gente, ignora minha que ela também gosta de ler. A Milena e a Rafa fizeram coisas maravilhosas. Tem o site, que é tudo muito bem feito. Tem todas as vezes que a gente vai escolher uma leitura, a gente tem os PDFs bonitinhos, que agora eu e a Amanda, a gente aprendeu a fazer. Então, tipo, tem muito trabalho, né, behind the scenes. E eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas junto com a Amanda a gente está conseguindo, e agora também, né, eu vou me formar e vai passar para o Rô e para a Denise, então eles agora que vão ver como que é esse trabalho, e eu acho, eu vou até indo embora, mas eu acho que é uma coisa, assim, muito bonita, né, desse negócio da comunidade que a gente criou aqui, né, que a Milena, a Rafa e a outra menina, que eu esqueci o nome, ai, Jesus. Rami, era Rami. Rami, isso. E a minha gata, ela tem vontade de ser estrela, então perdão. Mas é exatamente isso, né? Esse senso de comunidade que a gente cria. Tanto que aqui, todos esses livros praticamente foram livros do Clube do Livro, que eu anotei eles, tipo, até o talo, porque eu queria comentar tudo com o pessoal, até nossa, deixa eu marcar essa coisa aqui horrorosa que eu vou trazer na reunião, porque, meu Deus do céu, o que é isso? E também eu encontrei um dos melhores livros da minha vida, que foi o Remarkably Bright Creatures, que inclusive eu sugeri e acabei amando muito. E é meio que isso mesmo, essa coisa linda que foi criada. Obrigada, Ana Clara. Amanda, Rodrigo, querem falar alguma coisa ou posso prosseguir? O que vocês acham? Fala, Rô. Primeiramente, só que eu também na tarefa de monitor aqui, né, que eu mandei os links aqui. E, né, então, de novo, né, se vocês não conseguirem pelo primeiro link na primeira mensagem aqui, eu mandei esse segundo, então tentem ver por lá para confirmar minha presença. E em relação às falas, eu também concordo muito com o que a Ana Clara falou. De manhã eu também falei um pouco disso, né, que é bem, essa experiência bem mágica de você ficar muito animado para falar tanto bem sobre o livro, como essa catarse mesmo, praticamente, tipo, não, eu vou falar mal, eu sei que eu vou encontrar outras pessoas que possivelmente também vão estar falando mal desse livro. Então é uma coisa muito mágica mesmo.
É isso mesmo. Então, o clube, na verdade, é um momento para a gente ler coisas descontraída, não é ler coisas assim para a faculdade no sentido de estudo, de fazer fichamento, nem nada disso, mas é um momento da gente ler pelo prazer. Eu vou mostrar, compartilhar com vocês o site do clube, tá? Só para vocês verem como é que ele funciona, para quem não conhece. Deixa eu... Então, aqui tem as resenhas, tá? Depois eu vou clicar aqui nas resenhas, mas olha só, o Clube do Livro é para quem gosta de ler mesmo, né? Então, atualmente nós estamos lendo Os Devoradores de Estrelas, né? E se você clicar em qualquer capinha de livro que aparece, vai ter o PDF de onde saiu essa escolha, quer dizer, como foi, quais foram os livros que estavam para a gente escolher, entendeu? É toda essa parte do que elas falam do por trás do livro. Deu para ver aqui? Eu estou compartilhando? Não estou. Espera um pouquinho, gente, que abriu em outra janela. Só um minutinho. Sem problemas, Rita. É mais fácil quando a gente está lá no ao vivo e a cores, né? Então, olha só, tá tudo aqui, ó. É um PDF com 10 sugestões. Como que elas pegaram essas 10 sugestões? Cada vez que a gente está terminando uma leitura, elas fazem um PDF, um Google Forms, para cada um sugerir até 2 livros. Quais livros que eu posso sugerir? Qualquer livro de ficção que tenha o livro em inglês e em português, tá? Então, por exemplo, nós chegamos a ler A Cabeça do Santo, que é em português, mas tem a versão em inglês também. Por quê? Porque aí a pessoa escolhe se quer ler em português, quer ler em inglês. As discussões são feitas em português, mas muitas vezes a gente até discute questões mais de tradução mesmo, quando foi o caso da Cabeça do Santo. E aí, com esses 10, a gente vota novamente, escolhem-se os 3 mais votados, e daí, durante a reunião, a gente fica naquela atenção, nossa, vamos ver o que vai ganhar, né? E agora ganhou um que o Pedro Manuel, que havia escolhido, que é o Devoradores de Estrelas, né? E nós estamos gostando também bastante dessa leitura. Mas é como a Clara falou, a Clara e a Rafa falaram, às vezes você vai se deparar com um livro que você não escolheria normalmente na sua vida. E por isso que o clube é legal, porque a gente acaba escolhendo coisas que não... e lendo coisas e comentando coisas que não são tão as nossas primeiras escolhas. Por exemplo, lemos esse livro da Susanna Clark, Piranesi. Eu achei que eu não ia gostar muito, mas acabei adorando esse livro. E esse aqui, que é o que nós estamos lendo agora. Ok? Bom, tem outros livros aqui, com exceção do primeiro, que o primeiro foi indicação minha, porque esse primeiro aqui, Manual de Assassinato por Garotas, não é, Clara? Para Boas Garotas. Para Boas Garotas, é verdade. Esse primeiro aqui, quem fez parte da tradução foi uma aluna nossa, uma ex-aluna nossa. Então, aí eu quis prestigiar, né, o trabalho dela e a gente começou por esse livro, mas todos os outros foi escolhido democraticamente. Ninguém não teve imposição nenhuma. Teve uns até que a gente teve que tirar na moeda. Lembra? Porque acabou empatando, então aí tiramos na moeda, tá? E eu acho que é isso que eu teria que falar do Cliffhanger, e agora eu vou falar do nosso outro clube de leitura, que é o Grupo de Leitura Veredas, que a gente está lendo assim, o Grande Sertão Veredas. Isso partiu também da ideia de 2 alunas, que elas não puderam estar aqui hoje, mas ficaram hoje de manhã, a Nicole
e a Maiara, e também a Ana Clara estava no meio, mas a Ana Clara não conseguiu participar. Não, a Ana Clara não, a Clara Blanes, tá? Esse livro, esse ano, ele faz 70 anos, tanto é que vai ter uma nova edição comemorativa dos 70 anos, que vai ser lançada agora em julho, se não me engano, tá? E não é um livro fácil de ler. Quem é aqui que já ou começou a ler, ou conseguiu ler, ou já ouviu falar? Ana Clara ouviu falar. Quem mais? Amanda. Nunca li, mas morro de vontade. É isso mesmo, é o que acontece, Diandra. Às vezes, eu mesma já tinha começado a ler esse livro por 2 vezes. A Milena, que daqui a pouco talvez ela chegue, também tentou e desistiu. Exatamente, Cíntia, porque esse é o tipo do livro que eu acho que a gente só consegue ler com um grupo de leitura. Primeiro, porque nas primeiras 80 páginas dele é o que a gente chama de pântano narrativo. É uma história em cima de história que não tem meio conexão e geralmente as pessoas desistem antes de passar essas 80 páginas, essas primeiras 80 páginas. Eu concordo com você, eu também. Eu também. Disseram que precisa passar esse pântano narrativo, passar essas 80 páginas para não desistir. E a gente resolveu abraçar aí esse desafio. Então, esse grupo de leitura, o Veredas, ele foi criado para a gente ler literatura em português, em língua portuguesa, então pode ser literatura brasileira, pode ser literatura de português de Portugal, pode ser literatura de África portuguesa, mas com essa pegada assim de que é desafiador. Então, eu preciso dos colegas para ler. Como que eu resolvi fazer isso? Olha só, gente, esse livro não tem em nenhum momento divisão de capítulos ou partes, nada disso, porque a história ela começa com um travessão. Olha, calma, deixa eu pular aqui a ordem dos. Ela começa com um travessão e começa assim, ó. No nada. Tiros que o senhor ouviu foram de brigas de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto. Nem vou ler tudo. Mas vocês estão vendo? É um monólogo inteiro. E mesmo essa palavra primeira, nonada, ela é uma palavra que é dicionarizada, mas que ninguém conhece. Vocês conhecem o que significa essa palavra? Ela significa não é nada, nem arinha. Não aconteceu nada. Tá vendo? E esse livro também tem muitas palavras assim que a gente não é do nosso dia a dia. Por isso que também é desafiador. Então, o que eu fiz? Eu dividi mais ou menos em 70 páginas por mês. Aí todo mundo fala, 70 páginas por mês é fácil. Não é tão fácil assim. E coloquei o trecho do livro que a gente vai terminar. Então, às vezes, a gente até termina num cliffhanger. Olha aqui, ó. Bobice dele. Não via que o perigo torna a vir? Sempre. Aí, que perigo. Bom, uma outra coisa que eu até comentei hoje de manhã é a Clarice e Fernando Sabino trocaram cartas, gente, falando sobre esse livro. A carta de Fernando Sabino, ela está aqui, né? Fala que ele está gostando do livro de Guimarães Rosa e fala assim, ó, meu entusiasmo é de quem não terminou a leitura. Pode ser que não se sustente, mas duvido. Aí ele fala para Clarissa, se recebeu, leia, se não, me diga que mando. No princípio, 10 primeiras páginas, é meio assim, custa pouco a engrenar. Mas, de repente, a gente se embala no ritmo dele e não larga mais. E é isso que a gente está percebendo, que a gente está querendo ler, querendo ver coisas,
sabe, uma coisa está puxando a outra. A Clarissa respondeu para o Fernando Sabino e ela falou, olha, é a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele. Ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita, também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E, nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. E aí ela fala mais embaixo aqui, ó, fico até aflita de tanto gostar. E eu achei muito interessante essa troca aqui de mensagens entre dois escritores, e Clarissa, que escreve de coisas maravilhosas, também falar assim que, olha, estou gostando, mas sei que estou meio confusa. Precisa de um livro para ler esse livro, é uma travessia mesmo, Tiago, é uma travessia. Então, já que você falou nisso, eu vou mostrar para vocês quais os outros materiais que nós estamos usando, materiais de apoio para entender esse livro. Primeiro, esse aqui é o mesmo livro em história em quadrinho, em graphic novel, só que na história em quadrinho, o autor da história, ele colocou tudo na sequência cronológica, na ordem em que as coisas acontecem. Mas o livro, o Guimarães conta, o personagem, ele vai contar a história para a gente na ordem que a cabeça dele vem. O quadrinho é lindo, sim, Rô, é lindo. Um outro livro que é interessante a gente conhecer, esse acabou de sair, gente, é a biografia do Guimarães Rosa, novinha, ela saiu acho que faz umas 2 semanas, tá? Ainda nem tive tempo de ver, tem muita foto, tem muita coisa legal, mas eu quero ver com mais calma. E esse aqui, o Grande Sertão.br, é um livro de ensaios desse Willy Boll, que ajuda a gente também a entender certas partes, mas também acaba dando alguns spoilers. Então, tanto é que eu até parei de ler, porque eu fiquei, não queria saber disso antes, eu quero passar sozinha. Esse aqui é o máximo, gente. Essa pessoa, a Nilce, ela pegou o léxico inteiro do Guimarães Rosa e criou esse dicionário. Então, assim, qualquer palavra inventada ali, a gente vai e consegue descobrir o significado. Só que a nossa proposta de leitura é uma proposta, assim, que não precisa ficar parando tudo, qualquer palavra, sabe? Deixar fluir um pouquinho, deixar se envolver pelo prazer da leitura mesmo. E, finalmente, também tem esse livro sobre o universo do Guimarães Rosa e do Paulo Roney, que é também bastante desafiador, mas bem bacana também. Isso aqui é tudo que a gente foi pegando fora YouTube, sites, podcast, para ajudar a atravessar mesmo o livro. Nós estamos quase no final. E domingo, eu fui ver uma peça que é sobre uma parte do livro, que é o julgamento do Zé Bebelo, e no final da peça o ator falou, olha, eu vou refazer uma das cenas e aí vocês podem filmar. Gente, eu filmei isso com o meu celular, então não é tão maravilhoso assim, mas acho que dá para ver. Senão eu espero que esse é meu marco. Já peço, por favor, para quem fotografar e filmar, se botar no Instagram, no Facebook, marca a gente que está ali naquele marcador de livros, arroba. Posso ir? Quem é que sabe direito o que uma pessoa é? Julgamento é sempre defeituoso. E o que a gente julga é o passado. Mas os peixes têm que nada, rio a rimba, da esteira às cabeceiras. É de Deus. Lei é lei. Loas. Quem julga já morreu. Viver é um negócio muito perigoso. Muito obrigado. Então,
Obrigada, né, por estarem aqui. Esqueci só de falar de uma coisa também legal, que também saiu esse ano, inclusive a gente acabou comprando aqui, alguns de nós do clube, o audiolivro com a narração do Caio Blá. E tá muito boa essa narração. Eu comecei a ouvir tudo de novo desde o começo, mas aí eu só ouço quando eu estou dirigindo. E tá sendo muito legal. Eu vou abrir aqui para perguntas, gente. O que vocês queriam conversar, perguntar, comentar? Vitória, pode falar. Oi, Rita. Na verdade, eu queria saber, como uma pessoa que gosta de ler muito, se depois de vocês lerem esse livro do Guimarães Rosa, se vocês teriam algum outro, não dele especificamente, mas um que tenha essa linguagem muito mais datada, muito mais específica, que vocês tenham muita vontade de ler. Olha, eu penso assim, não só a questão da linguagem, mas a dificuldade da leitura é ser também no tipo de escrita. Então, por exemplo, livros que eu só consegui ler com clubes do livro foi Ulisses, do James Joyce. Eu tinha tentado ler umas 3, 4 vezes, não passei da primeira, segunda página. Aí eu consegui ler só com um grupo de estudos lá quando eu fiz mestrado. Um outro foi um livro de não ficção chamado Mimesis, do Auerbach. Também é um livro que eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, sabe? Ai, consegui ler esse livro, mas também só consegui ler esse livro porque teve um curso na USP que chamava Sociologia da Literatura, e esse curso era a leitura de um único livro. O semestre inteiro, gente. E mesmo assim, cada capítulo, eu me sentia a maior burra do universo, porque eu lia e não entendia absolutamente nada. Tinha que ler 2, 3 vezes. E o professor ainda falava: olha, gente, a melhor leitura desse livro é ler em alemão, viu? O português não está muito bom. Eu acabei comprando em inglês para ver se resolvia. Mas em alemão não dava, né? Não dá para aprender alemão para depois fazer o curso, né? E foi também um livro que eu li assim com grupo de estudos. E um outro livro, essa aí é uma experiência que foi recente, que é um livro que chama O Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Eu adoro o Cortázar, os contos deles eu adoro, e eu sempre quis ler O Jogo da Amarelinha. Eu tinha esse livro há anos, mas ele estava lá na minha estante e não dava para ler. Aí eu detestei esse livro. Ele está datado agora, sabe? Tipo, eu encontrei coisas que me incomodaram muito, que talvez eu deveria ter lido lá quando eu ganhei o livro, há tipo 15 anos atrás. E olha só, né? É uma coisa assim que a gente não sabe. E não foi nem a questão, Vitória, da linguagem, foi a questão do posicionamento do personagem principal, do protagonista. Eu entendo muito isso. Quando eu era mais nova, eu costumava ler muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia, não vou mentir pra você, acho que um dos únicos motivos pelo qual eu não larguei de vez da literatura são as suas aulas, porque eu sou apaixonada em literatura brasileira. Eu já fui muito apaixonada por literatura brasileira e eu tô voltando a ler por causa das suas aulas. Ai, E obrigada, Vitória. tem muitos livros, principalmente dependendo do personagem principal, que eu desisto de ler de um jeito que eu penso, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Não criei uma conexão com você, te acho um chato, você é insuportável, mas eu vou fazer esse esforço, porque no final tem que valer a pena. E realmente é uma experiência que, assim, acho que quando a linguagem ou a cultura, ou pelo menos alguma coisa no livro te impede de seguir ele, você pode estar perdendo muitas coisas.
Verdade, Vitória. Clara, eu vou primeiro ver aqui o chat, depois eu abro para você, tá? Aqui a Adriana colocou: iniciei há pouco o clube Cliffhanger e estou amando. Com o primeiro livro, levei um baque. Eu não gosto de sci-fi, eu também não gosto muito, viu? Não é a minha praia, mas eu acabei gostando. Mas o livro escolhido do mês é apaixonante. Tentei ler aos pouquinhos para acompanhar as discussões, mas já terminei. Chorei, me emocionei, corri para o filme. Não acredito, Diandra, eu nem consegui ainda. Enfim, realmente participar do Clube do Livro é uma experiência maravilhosa. E aí a Malu escreveu, deixa eu ver aqui, ó. Acredito que o Clube do Livro e afins fazem a gente sair da zona de conforto com livros que não estamos acostumados. Concordo plenamente. Acabo lendo coisas que eu não compraria por mim mesma, né? Mas já aconteceu de abandonarem a leitura? Não o clube inteiro, mas eu particularmente abandonei um livro, acho que foi o mesmo da Rafa, foi o Mar Sem Estrelas, né? E é interessante que esse livro foi o favorito da Clara, da Milena, e eu e Rafa não gostamos. Mas acontece, né? Qual critério usam para abandonar se vocês abandonaram a leitura? Às vezes, mesmo não gostando, eu tento ler até a última página. Eu também tento mesmo ler, mesmo não gostando. Mas tem horas que não bate o santo, né? Eu acho que a gente acaba mesmo não conseguindo, né? Espero ter respondido a sua pergunta. Então, Isabelle, os horários da reunião do Cliffhanger são a cada 15 dias, aos sábados, das 11 ao meio-dia. Eles, tanto o Cliffhanger quanto o outro clube, é limitado o número de vagas, porque a gente não pode ter, sei lá, 60 pessoas, porque depois não dá para a gente conversar. Então, a gente limita a 20, 23, 25 vagas, não é? Então, quando abre as inscrições no semestre, que agora vai abrir em agosto, né, de 2026, tem que correr para pegar, porque quem tem prioridade é quem já está no clube. Aí tem que correr aí para pegar a chance de entrar. E o outro clube, ele se reúne no último sábado de cada mês, às vezes é o penúltimo, porque questões assim que teve evento, alguma coisa assim, né? E a gente tem uma reunião presencial, a nossa primeira reunião presencial vai ser em julho, último sábado de julho, que vai ser num café, que a gente não decidiu ainda. Né? Esse clube é um pouquinho diferente, então a gente tem essa reunião presencial também. E é sábado das 11 ao meio-dia, último sábado do mês. Mas depois, quem for participar, a gente manda cronograma, tudo certinho. Fala, Clara. Eu queria comentar também que no Clube do Livro, às vezes acontece aquilo, né, da gente ou chamar uma autora ou uma tradutora, então sempre tem uma coisa, assim, bem interessante acontecendo, né, que nem eu comentei hoje, né, que a gente odiou o livro Os Maridos, chamamos a autora do livro, aí a gente entrevistou ela, e no final todo mundo amou o livro, então tem toda essa coisa, assim, que é muito engraçado também. Isso mesmo, também chegamos a chamar uma tradutora de um livro que ficou junto com a gente na reunião, que foi bem bacana, ela explicou questões assim que a gente não tinha percebido, né, Clara? E eu gostei demais, assim, foi muito bom. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Fala, Rafa. Eu queria falar só que foi muito bom, assim, ter vindo aqui e falado sobre isso, porque é uma coisa que foi uma ideia, assim, mais... A gente podia fazer isso, né? Ia ser legal. E aí, assim, ver, né, tudo isso de as pessoas gostando e como é legal, e toda essa coisa de passar, assim, pra Ana, pra Clara, passar, e vai passar para outras pessoas, vai passar, e é muito, não sei, é muito doido, assim, a gente não esperava tudo isso. E é muito legal, assim, ver tudo isso, porque é
essa coisa meio mágica, assim, de gostar de literatura, gostar de ler, e aí, de repente, vira essa coisa, esse grupo, assim, maravilhoso. E é isso, só agradecer, foi muito legal. Muito bom ter visto. E, Rafa, é gostoso ver, né, que o seu trabalho está unindo as pessoas, não é? É muito legal mesmo. E a gente estava, quando vocês estavam se formando, a o maior medo era falar assim, ah, meu Deus, será que vai acabar o cliffhanger? Mas não, né? A Clara e a Amanda abraçaram a causa, e agora Rodrigo e Denise também. Então, eu estou muito satisfeita com isso, eu acho que eu sou muito grata a esses alunos que eu tenho, que são participativos, que são bacanas, é um legado mantido, isso mesmo, Vitória. E é isso que faz a roda girar, né, gente? Porque senão essa troca é muito gostoso. Então, se ninguém tiver mais uma pergunta, acho que a gente pode parar de gravar, né, Vitória? Tudo bem? Tudo bem, sim. Gente, acredito que não temos mais perguntas. Foi bem legal, na verdade, essa reunião sobre o Cliff. Mas legal ainda é saber que, tipo, tivemos essa reunião e tivemos pessoas interessadas no Cliffhanger. Só por ter esse diálogo aqui conosco, eu agradeço as meninas que vieram falar sobre, agradeço a Rita também, que esteve aqui apresentando sobre o Cliff, agradeço principalmente a Rafaela e a Milena por terem tido essa iniciativa, a Clara também, e também por estar mantendo tudo isso. Eu acho muito legal que realmente a gente precisa da leitura, a leitura ela tá sendo, quando você faz letras, você desiste de ler. Realmente se torna uma obrigação, e você ter pessoas para conversar sobre, às vezes, leituras tão simples e tão gostosas assim, realmente dá uma vontade dentro de si. Eu participei do Cliff durante um semestre, assim, com certeza eu não fui uma das que mais esteve presente, mas esse meu primeiro semestre abriu os meus olhos de que, nossa, eu devia voltar a ler. E foi muito legal. Eu agradeço pela participação de todo mundo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria principalmente de pedir para que vocês não esqueçam de marcar a presença, tá bom? Por favor, a gente vai mandar o link de novo no chat. Rô, por favor, se você puder. E basicamente é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Vou deixar a Rita dar o tchau dela também. E é isso. Até amanhã, gente. Então, só agradecendo mesmo, muito obrigada a todos que vieram, ok? Espero que tenham gostado e se sintam animados a participar do Cliff aí no semestre que vem. Esse semestre a gente já está quase terminando aí com as nossas reuniões, tá bom?